Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 3. Um espírito de glutonaria? Uma vez, uma mulher se aproximou da minha esposa depois de um dos nossos cultos. Ela era uma jovem de uns 28 anos e era obesa. Ela disse: "Em nosso grupo de oração, expulsaram o espírito de glutonaria de mim, mas eu ganhei mais de 20 quilos depois disso." Minha esposa lhe perguntou: "Bem, eles falaram algo para você sobre sua dieta e sobre desenvolver bons hábitos alimentares?" "Oh, não. Eles só disseram isto. Aquele espírito foi embora agora. Você pode comer qualquer coisa que você queira", ela respondeu. Isso leva essa questão sobre o diabo longe demais. Seria maravilhoso se fosse verdade. Volte para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Ela diz: "Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão." Provérbios 23, 2. Em outras palavras, você faz algo sobre o comer exagerado. Você corta o exagero na comida. Não importa quantas dietas você faça, na análise final, a única forma de controlar o excesso de peso é você controlar os seus hábitos alimentares. Em alguns casos, as pessoas precisam de um check-up médico para ver se há algum desequilíbrio hormonal causando problema. Mas é muito fácil culpar o diabo sobre o excesso de comida e outras fraquezas da carne e tirar a responsabilidade dos crentes de fazerem algo sobre a glutonaria. As pessoas muito frequentemente estão procurando um conserto rápido. "Vamos expulsar este espírito de glutonaria", eles dizem. Mas Deus nem sempre providencia uma forma fácil, porque Ele não tem um negócio de conserto rápido. Vai custar um preço para você frear o próprio apetite e negar a própria carne. Esses são alguns dos extremos que têm sido ensinados e praticados no corpo de Cristo hoje. As pessoas podem ser ingênuas por seguirem ensinos e práticas extremas em qualquer área. Temos de manter um equilíbrio bíblico, andar no meio da estrada em todas as áreas e não cair em quaisquer das valas à margem. Santificação. Há poucos ensinos sobre santificação nos círculos pentecostais. Como resultado, há muitas práticas impiedosas acontecendo na igreja hoje. Basicamente, você precisa entender que santificação é um processo progressivo. Você não irá simplesmente ser santificado em um dia, de uma vez por todas, de maneira que você jamais volte a pecar outra vez. Não importa o quanto você sabe da palavra, você ainda terá de fazer sua parte, separando a sua vida em santidade. Antigamente, no meio pentecostal, alguns grupos santos ensinavam sobre santificação. Seus ensinos eram provavelmente extremistas em algumas áreas, mas eles faziam um esforço para ensinar as pessoas a viverem um estilo de vida santificado. Viver um estilo de vida santificado ajuda a manter a carne sob o domínio do Espírito. Assim, Satanás não pode dominar. Satanás não pode dominar se ele não encontrar lugar em nós e se exercitarmos nossa autoridade em Cristo. O que a palavra fala sobre santificação? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:1, do 3 ao 5 e o 7. Essas duas palavras, impureza e santificação, no versículo 7, dizem respeito à maneira espiritual como o crente no Senhor deve viver, que é mencionado no versículo 1. Os crentes não podem andar na impureza e ao mesmo tempo agradar a Deus. Eles terão de andar em santidade para agradá-lo. Paulo usou a palavra impureza no versículo 7. Ele só mencionou prostituição e desejo de lascívia nos versículos 3 e 5. Lascívia significa um desejo por aquilo que é proibido. Vamos ver como Paulo usa a palavra impureza em sua epístola, pois se andarmos em santificação e santidade, não daremos lugar ao diabo.
Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Romanos 1, do 24 ao 28, NVI. Lembre-se de que reprovável significa uma mente vazia de julgamento. A Bíblia está se referindo aqui à homossexualidade, que inclui lesbianismo. A Bíblia chama a homossexualidade de impureza. Homossexualidade é não praticar santificação e santidade, não é? Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Depois, em Romanos 6, vemos que santificação tem a ver com o corpo. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6,19. A Bíblia fala de impureza em relação aos pecados da carne. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 2 Coríntios 12, 21. Perceba que a palavra impureza está ligada às palavras prostituição e lascívia. Outra tradução diz impureza, vício sexual e sensualidade. Não existem muitos ensinos sobre como os crentes devem possuir seus vasos ou corpos em santificação e honra. O Espírito Santo permanente no homem interior habita dentro do vaso do crente, seu corpo, e Deus não chamou seu vaso para a impureza, mas para a santidade. Paulo está pregando a mesma mensagem sobre santificação para todo crente. Ele usa palavras diferentes enquanto escreve para várias igrejas, mas ele basicamente ensina aos crentes como possuírem seus corpos em santificação e honra, para assim fecharem a porta para o inimigo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. O que Paulo diz aos crentes para mortificar ou fazer morrer? A lista soa familiar: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e assim por diante. No capítulo 1 de Romanos, a Bíblia fala sobre a mulher ter afeições anormais para com outras mulheres e o homem para com outros homens. Paulo chama isso de paixões vergonhosas. Aqui ele a chama de desejo maligno. Isso significa paixão que não é comum, limpa ou saudável. Não é normal o homem deixar o relacionamento natural com a mulher e inflamar-se em sua sensualidade com outro homem. Não é normal a mulher querer outra mulher. Deus fez o homem e a mulher para desejarem alguém do sexo oposto nos limites do casamento. Sexo não é errado dentro do casamento, mas é errado fora do casamento. Fornicação, adultério e impureza são errados. A prática dessas coisas dará a Satanás grande invasão na sua vida. Os crentes têm de mortificar essas obras impuras do seu corpo. Assim, eles poderão ter seus vasos em santificação e honra. Alguns cristãos dizem: eu não posso fazer isso, mas Deus disse que nós podemos, ou ele está mentindo sobre isso, ou esses crentes é questão. A verdade é que muitas pessoas não querem mortificar sua carne. Elas querem que sua velha carne fedorenta as domine. Elas querem viver na carne com suas paixões e cobiças em vez de viverem no espírito, pois é mais fácil. De fato, a maior guerra que o crente irá travar não é contra o diabo, mas é entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17. Nessa passagem, Paulo está escrevendo para crentes cheios do Espírito. Ele disse: a carne milita contra o Espírito. Na maioria das versões da Bíblia, a palavra Espírito é colocada com a letra E maiúscula, fazendo com que a passagem se refira ao Espírito Santo. Mas Paulo não está falando sobre o Espírito Santo nesse versículo. Ele está falando sobre o Espírito do homem. Como W.E. Vine aponta no seu dicionário, há somente uma palavra no grego que é traduzida por Espírito, e é pneuma. Portanto, temos de determinar pelo contexto da passagem se pneuma está se referindo ao espírito humano ou ao Espírito Santo. Gálatas 5,17 está dizendo que a carne milita contra, ou seja, combate ou luta contra o espírito recriado do homem. Outra tradução diz: a carne luta contra o espírito. As pessoas estão falando muito sobre guerra espiritual nos círculos de cristãos hoje em dia. Mas a maior guerra na caminhada cristã é entre a carne e o espírito. Sim, é certo que temos de lidar com as forças espirituais das trevas, mas se você entender a guerra entre sua carne e seu espírito, não terá de contender tanto contra Satanás, porque não estará deixando a porta aberta para o inimigo. Você precisa entender o conflito entre a carne e o espírito humano recriado e como crucificar a carne para que você tenha seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 e 7. Assim, você não dará acesso ao diabo. O espírito do mundo na igreja. Se as pessoas não mortificarem as obras malignas da carne, listadas em Colossenses 3,5, conseguirão conviver com elas? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3,6. Paulo está escrevendo aqui para os filhos de Deus, dizendo que a ira do Senhor vem sobre os filhos da desobediência. Veja, estamos vivendo neste mundo onde Satanás é Deus, e os mesmos espíritos que estão no mundo irão tentar entrar na igreja se nós deixarmos. É por isso que é tão importante que os crentes permaneçam santos e separados do pecado e das paixões deste mundo onde Satanás é Deus. A Bíblia faz uma forte declaração sobre os crentes viverem vidas santas, separadas do mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Esse versículo não está dizendo que nós não devemos amar os pecadores ou querer ajudá-los, mas não podemos nos embaraçar com práticas mundanas. A amizade com o mundo, incluindo os prazeres e as práticas do mundo, irão abrir uma porta ampla para o diabo em nossa vida. Precisamos entender que a Bíblia ensina sobre separação, não segregação. 2 Coríntios 6, 16 e 17. É aí onde alguns cristãos erram. Algumas pessoas pensam que estão praticando a separação, segregando-se e praticamente se isolando dos não salvos. Mas Jesus disse que nós precisamos estar no mundo, sem, entretanto, sermos do mundo. João 17, do 16 ao 18. Ele quis dizer que nós não temos de seguir os padrões do mundo e agir como o mundo. Nossa vida deve refletir uma separação do mundo e uma santificação e separação para Deus em santidade. Precisamos ser bem cuidadosos para não permitirmos que o espírito do mundo entre na igreja, o corpo de Cristo. O espírito do mundo entrou na igreja de Corinto, 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Paulo escreveu para a igreja sobre o pecado sexual que estava sendo tolerado dentro daquele corpo local de crentes. 1 Coríntios 5:1. Um homem estava coabitando com a sua madrasta. Se você é um estudante de história, sabe que Corinto era uma das cidades mais imorais daqueles dias. E aquele espírito imoral tinha entrado na igreja. Nos dias de hoje, estamos vivendo um tempo de leviandade e negligência. Podemos perceber isso em muitos aspectos da vida. Essa mesma tendência está acontecendo no mundo espiritual. Há tanta leviandade e negligência no mundo que nós estamos entrando nesta era da liberação sexual, como algumas pessoas a chamam. O pecado agora é considerado aceitável por alguns, desde que você seja adulto e seu pecado não machuque ninguém. Esse mesmo espírito entrou na igreja. Em Colossenses, nós também podemos ver em outra área em que o espírito do mundo entrou na igreja nos dias de hoje. Despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Atualmente ouvimos muita linguagem obscena sendo usada pelas pessoas não salvas que estão sujeitas ao espírito desse mundo. Eu fico apavorado às vezes com a forma de falar de alguns cristãos, já que alguns deles usam de linguagem obscena também. Se eles ouvissem seus espíritos, suas consciências os condenaria, mas eles não estão vivendo no reino espiritual, e depois se pergunta como que o diabo tem conseguido entrar em suas vidas. No entanto, eles mesmos abrem a porta com a própria boca. Quando eu nasci de novo, ainda não tinha ouvido qualquer pessoa pregar sobre esse assunto. Embora minha língua ainda quisesse falar algumas palavras que eu falava antes de ser salvo, depois que eu nasci de novo, comecei a ouvir meu espírito e não conseguia mais falar daquele jeito. Mas nós estamos vivendo um tempo de leviandade e negligência. Você pode ouvir as pessoas usando essas palavras torpes, mas ainda pior do que isso, você ouve o povo pentecostal falando da mesma forma também. Se você é crente e usa linguagem obscena, precisa se consertar e obedecer ao que Deus disse em sua palavra. Despojai-vos da linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Se você não fizer isso, você estará pisando em um terreno perigoso. E quando você está no território de Satanás, ele tem acesso a você. Graças a Deus, como crentes, sabemos o que fazer com relação a Satanás e sabemos da nossa autoridade em Cristo. Sabemos como nos despir da natureza do velho homem com seus desejos e suas paixões e sabemos ainda como nos revestir de Cristo. Podemos ter nossos vasos em santificação e honra também e já aprendemos como permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo.